paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3 e verso 13. Você que está sentado agora junto com a sua esposa, seu esposo, aí na mesa para saborear um café e também escutar a palavra de Deus. Você que está indo para a escola, você que está indo para a faculdade, ou você mesmo que está indo para o trabalho nesse exato momento e está ouvindo o cafezinho com Jesus, aqui vai a minha paz para você. Amém? Muito obrigado por ser ouvinte dessa palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, sem mais delongas, né? Vamos aí agora ler a palavra de Deus aqui de Colossenses. Olha, eu tô falando e não abri minha Bíblia, né? Minha Bíblia estava em Gênesis aqui, estava meditando um outro assunto. Bom, vamos lá. Colossenses. Vamos lá, eu passo aqui aos Efésios, passo Filipenses e encontro a carta que Paulo enviou para os Colossenses, capítulo 3 e o verso 13, que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essa é a ordenança. Tá pronto para seguir? O apóstolo Tiago mesmo dizia, né? Não sejais somente ouvintes, mas também praticantes, né? Temos que ser praticantes. Olha, irmãos, eu mando cafezinho para quase 6.000 pessoas, né? Porque tem aumentado muito, quase 6.000 pessoas. E eu creio assim que essas 6.000 pessoas, irmãos, estão todos os dias saboreando esse delicioso cafezinho. Mas o importante é botar em prática aquilo que aprende, né? Não sejais somente ouvintes, mas também praticante. Bom, nós já falamos sobre o conflito de Sara e Agar dentro de casa. Já falamos ontem, no mesmo áudio, sobre Rebeca e as suas noras, né? Que os seus filhos colocou na família sem ela aceitar, né? Teve aquela confusão toda, né? Mas nós vamos comentar também sobre Jacó e Esaú. Abre a sua Bíblia em Gênesis 27, 41. Vamos lá? Gênesis capítulo 27 e o verso 41, nós vamos ler ele aqui, diz assim, ó: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse a seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ele enviou e chamou ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de seu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizestes. Então enviarei a ti, farei vir de lá, porque serei eu desfilhada também de vós, ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como esta são as filhas desta terra, para que será a minha vida. Bom, explicando um pouquinho por alto esse texto, aconteceu que Esaú, como tinha já declinado para as coisas erradas, ele era o primogênito. Então quem tinha que segurar a bênção do seu pai era Esaú, por ser o primogênito. Mas aconteceu que Rebeca teve uma ideia. Ela fez a cabeça de Jacó de, tomar essa bênção do irmão. Primeiro Jacó foi e fez um guisado, e o irmão chegou cansado da caça. Esaú estava vindo da caça bem cansado. Aí ele disse assim, Esaú falou assim: olha, me dá um pouco desse guisado, como se fosse uma sopa. Aí ele disse: te dou, com certeza, só se você me der a sua primogenitura. Esaú fez pouco caso da primogenitura e deu a primogenitura, quer dizer, ele passou aquela bênção para o seu próximo, que era o seu irmão. E Jacó segurou aquilo. Mais para frente, o pai estava prestes a morrer. Esaú não fez importância disso. Esaú foi ao mato buscar uma caça para preparar um alimento ao pai, porque sabia que o pai estava próximo de fechar os seus olhos, escurecer os seus olhos e morrer. Então,
Jacó, com a astúcia da sua mãe, colocou um casaco de pele para parecer que o seu braço era peludo, porque o seu irmão era peludo, né? E tentou se aproximar do pai para pegar a bênção. E o pai até estranhou, falou: poxa, o braço aqui é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Que estranho, porque o seu pai já era cego, ele não enxergava, né? Naquela velhice. Ele abençoou Jacó achando que estava abençoando Esaú. E Esaú ficou muito furioso. Então Esaú chegou nesse versículo 41 dizendo, né, que ele ia esperar o papai morrer. Depois da morte de papai, ele ia atrás de Jacó e matar Jacó. Sua mãe viu isso e tentou resolver a situação. Bom, irmãos, o conflito nesse lar aqui foi que Rebeca tentou dar uma forcinha, sabe? E ela acabou complicando um pouquinho mais. Como Deus ia fazer? Isso eu não sei, não me interessa. Mas não precisava da ajudinha de Rebeca dessa maneira, né? Ela acabou causando um tipo de conflito entre os irmãos. Você vai querer saber o final dessa história? Você vai ter que ler um pouquinho mais sobre Gênesis, né? Mas você viu que Jacó não morreu. O que será que aconteceu, hein? Mas você vai ver mais pra frente. Então leia a Bíblia Sagrada. Te aconselho, leia o restante. Agora o que acontece? O próprio Esaú planeja matar o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão agora tinha tomado a sua bênção. E não sobrou nenhuma bênção da primogenitura para ele. Então ele tinha esse plano de matar o seu irmão. A sua mãe, sabendo disso, o que ela faz? Ela tira o seu irmão de cena. O seu filho de cena. Para não ficar desfilhada, não perder o seu filho, né? Ali acontece que o seu filho vai embora, vai morar com seu tio. Ele paga um preço depois porque ele mentiu. Ele mentiu aqui e pagou um preço lá na frente, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele ceifará. Jacó mentiu, mentiram para ele. Assim aconteceu com ele depois. Então, esse conflito aqui, quando aconteceu, era para que eles tentassem restaurar uma bênção na família, mas não precisava da ajudinha humana, meus irmãos. Você tem que tomar cuidado, ore a Deus, fale com Deus, não crie certo tipo de situação. Imagina se Esaú mata Jacó. Se mata Jacó, irmãos, não tem as 12 tribos. Deus ia ter que ter de outra pessoa, não dele. Tá entendendo? Ela quase atrapalha o plano de Deus, então tem que tomar cuidado com essa história. Olha só, vamos para mais uma história? Abre a sua Bíblia em Gênesis 37, 4. É só você ir agora um pouquinho para frente, né? Mais um conflito na família. Gênesis 37, verso 4 diz assim, ó: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Ah, tá, você não sabe do que eu estou falando. Vou te explicar, eu já ia te explicar. Estamos falando da história de José, no dia que ele foi vendido. O conflito aqui é entre irmãos. O que José fez? Na verdade, José não fez nada. Mas o tanto de amor que o pai tinha por ele, o pai o dava mais atenção, cuidava mais, dava mais carinho, se preocupava mais. E os outros irmãos começaram a invejá-lo, né? Então, no verso 4, onde a gente leu aqui, diz o seguinte, ó. Gênesis 37, 4, ó. Vendo, pois, seus irmãos, todos os irmãos estavam de olho nele, que o seu pai o amava mais. Tá vendo? A culpa não era de José, mas a culpa era que o pai o amava mais ele, né? Então, eles não podiam falar com ele pacificamente. Toda vez que falavam com ele, iam no conflito. Já não tinha mais aquela... não era mais pacífico com ele. Eles viviam contendendo com ele. Imagina José vindo e falando assim: oi, meus irmãos, aqui, irmão, sai de perto da gente, a gente não quer conversa com você. Por quê? Porque já estavam, sabe, totalmente irritados com aquela situação, porque era o queridinho do papai, né? Não é assim com Deus e a gente, né? O inimigo tem raiva da gente também. Agora, olha só, presta bem atenção. Esse conflito aqui, ele acarretou um grande problema mais pra frente, aonde aconteceu de que ele foi vendido, ele foi para o Egito, ele sofreu, seu pai achou que estava morto porque os seus irmãos mentiram para ele, mas lá na frente, nós vamos abrir agora lá em Gênesis 50, olha só, né? Ele foi vendido para o Egito, ele ficou como escravo, o seu pai achou que ele estava morto e ficou por isso mesmo, né? Olha só, irmãos, que situação. O próprio José aconselhando os seus irmãos, olha só, né? Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou. O pai havia morrido, porque ele já voltou do Egito aqui. Olha só, eu estou trazendo para você o que aconteceu com esses irmãos. Eles se encontraram lá no futuro, mas o que aconteceu com eles? Olha só. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou
sobre ele e beijou. E José ordenou aos seus servos e médicos que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, né? Olha só, ele tinha um desejo de que seu pai fosse ali embalsamado também, né? Tudo isso sobreveio sobre eles, depois que eles estavam ali vindo do Egito, né, irmãos? Acredito eu que muitas das vezes, irmãos, as pessoas não compreendem bem a maneira de Deus trabalhar, né? E as pessoas acabam passando dos limites, né? Olha só, aí o que aconteceu? Depois vieram, lá no verso 18, depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis nós aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Então, o que José fez? Ele aguentou calado até o último momento, para que ele pudesse, irmãos, entender o que estava acontecendo. Agora, o seu pai, quando veio a falecer, ele foi, reencontrou o pai, foi muito maravilhoso. Eu tenho até uns cafezinhos, né? Um homem chamado José, eu vou estar postando no YouTube logo mais, vocês vão ver esse cafezinho aí, muito bom. Quem não ouviu ainda, né? Então José, ele reencontrou o pai, ele matou a sua saudade, foi muito maravilhoso. Só que os irmãos começaram a sempre ficar com o pé atrás. Poxa, a gente vendeu ele, então o bicho vai pegar pra gente, o que a gente faz agora? Eles ficaram com medo sim, irmãos, mas Deus mostrou a benevolência que tinha com José, e José mostrou a benevolência que tinha com eles, né? Aquela misericórdia que ele herdou de Deus, ele passou para seus irmãos. E ele disse: o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem. Não se preocupa não, eu não estou no lugar de Deus, eu não vou julgar vocês. Olha que lindo sentimento, né? Então nós aprendemos aqui, irmãos, uma guerra entre irmãos de Jacó e Esaú, e também uma guerra entre irmãos entre José e os seus irmãos, né? Que foi uma situação bem triste para Jacó. Amém?